Então vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo de fonte de energia. Nós já fizemos, né, até a 13, não é isso? Fizemos até a 13, não foi? Falta só a 14 e a 15? Certo? Então vamos lá devagarzinho, olha só. A Convenção das Nações Unidas, gente, quando a gente fala convenção, é um acordo, né? E quando a gente está falando sobre Nações Unidas, a gente está falando de um acordo, né? Organizado, subvenciado, né? Oficializado pelas Nações Unidas. Então, um acordo, né, internacional. Uma convenção é um acordo, né, internacional. Sobre o direito do mar. Quando você fala direito, no mar você deve, né, tá tendo um certo entendimento, né, já vai ficar claro o que se trata. Estabelece as linhas de base a partir das quais passam a ser contados o mar territorial, a zona, né, contígua e a zona economicamente exclusiva, e o limite exterior da plataforma continental, bem como os critérios para o delineamento do limite exterior da plataforma. O que acontece? O Brasil, já há alguns anos, vem buscando que haja uma ampliação do seu mar territorial, ou seja, que os acordos estabelecidos sejam alterados de forma a permitir aos países, né, não, obviamente não somente o Brasil, uma maior extensão. Isso tem muito a ver com a descoberta, com o anúncio, né, do pré-sal. Lá na apostila de vocês, se vocês puderem, por favor, páginas 253, se eu não me engano. Passem aí, por favor, para a página 253. Por favor. Ih, não é 253, não. Deixa eu ver se é 262. Espera aí. E também não, espera aí, deixa eu achar aqui. Está no capítulo de dinâmica hidrográfica, de dinâmica da hidrografia. A gente não chegou lá ainda, é um dos capítulos que faltam, mas aqui, ó, página 253, por favor. Tá? Onde tem aqui o subtópico mar territorial, zona contígua e zona econômica exclusiva, tá? Certinho? Todo mundo chegou aí junto? 253 na página? Esse esqueminha aqui, ele fica um pouco mais assim, fica mais tranquilo, né, da gente entender. E a gente pode relacionar, inclusive, ao capítulo Dinâmica da Terra, tá bom? Então aqui nós temos um textinho introdutório, olha só, o mar territorial corresponde à soberania plena do país. Quando a gente fala de soberania, então está dizendo que o Brasil que tem controle, tem direito e tem obrigação sobre o território. Quando a gente fala de direito, né, inclusive de exploração econômica. Quando a gente fala sobre, né, responsabilidade, a gente está falando de proteção, proteção militar, proteção ambiental, tá legal? E aqui nós temos, ó, estende-se por 12 milhas náuticas, né, a partir da linha da costa, assim como o espaço aéreo, né, a ele sobrejacente. Legal? Então, o Brasil também tem no espaço aéreo as suas obrigações, inclusive de proteção, tá certo? Então, qualquer aeronave não identificada, o Brasil tem o direito, né, de exigir identificação, de cumprir aquilo que está sendo estabelecido na legislação sobre as tentativas de aviso, né? Além do mar territorial, o Brasil pleiteia o direito de soberania sobre a zona contígua, né? A partir dos limites do mar territorial, totalizando o dobro, né? 24 milhas marítimas. O que acontece? Principalmente após a descoberta do pré-sal. Tudo bem? Já a zona econômica exclusiva corresponde a 200 milhas marítimas a partir da linha da costa, abrangendo tanto o mar territorial como a zona contígua, sobre a qual o Brasil tem garantido, né, o direito de prerrogativas do Estado costeiro, como a exploração dos recursos vivos e não vivos do subsolo. Então, a gente está falando aqui sobre os recursos, né, minerais, também, o solo e das águas sobrejacentes ao seu critério, poderá autorizar outros países que a façam, como, por exemplo, privatização de poços de petróleo, de áreas de prospecção de petróleo. Nos últimos anos, a gente vem assistindo, né, um avanço muito forte do ultraliberalismo, como das suas faces, né, a privatização das suas riquezas naturais, entre elas a privatização de poços do pré-sal. Tá legal? Então já deixa claro isso
que está sendo colocado. Então, ó, aqui nós temos essa representação, tá? Nós temos essa representação. Olha só que bacana aqui, só para a gente fazer uma revisãozinha aqui simples, tá? Então, ó, crosta continental, crosta oceânica, tá? Cima, né, pela grande presença de silício e magnésio, e cial, certo? Pela grande presença de silício e alumínio, como essas camadas da crosta terrestre são conhecidas, né? O que acontece? Reparem que aqui nós temos a transição da costa até a crosta oceânica, da crosta continental à crosta oceânica. Essa região é chamada de plataforma, né? O que a gente pode perceber? Que essa região, a estrutura geológica antiga, ela foi recoberta por sedimentos ao longo do tempo. Inclusive, né, alguns elementos, como por exemplo, né, matéria orgânica, como fitoplânctons, né, que ao longo do processo de sedimentação eles foram sendo acumulados, foram sendo, né, presos e passaram por um processo muito especial que permitiu, inclusive, a presença de bolsões de petróleo e de gás. Então, é justamente na plataforma continental que o Brasil extrai a maior parte do seu petróleo. Tá legal? Certo? Então, aqui nós temos a transição entre a crosta continental e a crosta oceânica. Nós temos um grande desnível, tudo bem, certo? Um desnível bastante abrupto, que é chamada de talude, tá certo? Nós temos, né, uma área de depressão, uma área de depressão abissal, ou seja, uma área rebaixada em relação ao seu entorno, mais na sequência, tá legal? Em relação à continuidade dessa imagem. E aqui nós temos a planície oceânica, né? Uma planície abissal. Tranquilo? Então nós temos essa configuração da estrutura do relevo. Tá bom? O que acontece? Tá? O que é importante perceber? Que aqui também, nessa região, o Brasil pode, por exemplo, explorar a pesca. O Brasil pode explorar o turismo. Né? O Brasil pode explorar outras fontes, né, de riquezas. Várias atividades econômicas. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto, ou quem já teve a oportunidade, né, de fazer um cruzeiro e tal, quando, né, a embarcação chega em mares nacionais, ou seja, dentro, né, dos limites estabelecidos, os bares, os restaurantes, as lojas, elas fecham. Porque ali elas estão dentro da parte territorial do Brasil. Tá? Elas são dentro da estrutura, né, de autonomia econômica do país. Então, elas seriam obrigadas a pagar impostos. Né? Quando elas chegam em águas internacionais, isso já, né, permite que elas abram, né, as suas lojas, seus restaurantes, seus bares, justamente para permitir, né, para permitir as atividades econômicas sem a necessidade de pagar algum tipo de tributo, algum tipo de imposto. Tá legal? Beleza? O que acontece? A Zona Econômica Exclusiva, né, chamada ZE, como vocês estão vendo aqui, ó, certo? Ela é apelidada, né, de Amazônia Azul. Então, é uma área que corresponde a aproximadamente 3,6 milhões de quilômetros quadrados, tá? Isso é algo extremamente gigante. E eu não quero que vocês comparem, que vocês decorem, né, essa área. Mas eu quero que vocês entendam que é uma área próxima, em termos territoriais, à superfície da floresta amazônica. Tranquilo? Que ela pode ser ampliada, como o Brasil já apresentou nessa pretensão, e pode, né, ultrapassar os 4 milhões de quilômetros quadrados. Tá legal? O Brasil fica, né, tá dando essa reivindicação perante a Comissão de Limites das Nações Unidas, tá bom? Beleza? Propondo, né, ampliar aí as suas áreas de exploração. Também é bom perceber que ela inclui as áreas, né, de ilhas, as áreas de arquipélago do Brasil. Quando a gente fala também de Amazônia Azul, o que é importante perceber? A Amazônia Azul não se refere apenas a uma extensão territorial próxima à Amazônia, mas também à enorme biodiversidade de espécies marinhas
que reside nessa região. Então, né, espécies da flora, espécies da fauna, tá bom? Isso confirma ainda mais, né, essa nomenclatura. Tá? A importância geopolítica. A gente pode perceber que nos escudos cristalinos da região norte do Brasil, nós temos também muita exploração de minerais metálicos. Isso também acontece no subsolo marinho, essa possibilidade. Na Amazônia, nós temos uma enorme possibilidade de exploração, inclusive sustentável, dos recursos da floresta. Nós temos, inclusive, os povos da floresta. E a mesma coisa acontece a partir da diversidade marinha. Então, a pesca, por exemplo, é sustento para várias famílias, é sustento, né? Para várias comunidades. E os militares que apelidaram, né, de Amazônia Azul. E, ao mesmo tempo, da mesma forma que há uma necessidade de proteção militar da região amazônica, inclusive a questão da biopirataria, né, contrabando, tráficos variados, né, crimes ambientais, a mesma coisa se dá também na região da Amazônia Azul. Tá legal? A mesma coisa também acontece na questão da Amazônia Azul. Tá bom? Então, uma situação assim, uma questão que não é muito comum de aparecer, esses detalhes todos que eu falei para vocês. Esses detalhes podem ser cobrados de forma separadas, tá? Mas é sempre bom a gente ter, né, o domínio dessas nomenclaturas, né? Mar territorial, né? Linha contígua, zona econômica exclusiva, as possibilidades de exploração econômica, as necessidades de proteção territorial, o conceito de Amazônia Azul, tá? Tudo isso é importante. O porquê que o Brasil briga pela ampliação, né, desse direito, desse exclusivismo econômico, tá certo? Bacana? Então, tudo isso é muito importante. Voltando para a questão, vou pedir para que vocês voltem, 179, né, se não me engano, página 179. Isso aí, eu queria que vocês voltassem aqui, só para a gente dar prosseguimento à correção. Vamos lá. Com base nessa convenção, da qual o Brasil é signatário, o Brasil, né, participou, o governo brasileiro propôs às Nações Unidas a ampliação do limite exterior da sua plataforma continental, né, até 350 milhas náuticas, né, chegando próximo a 648 quilômetros, fazendo essa conversão, o que resultaria numa área total de cerca de 4,4 milhões de quilômetros quadrados, a qual vem sendo chamada pela Marinha Brasileira, pelos militares, de Amazônia Azul, pela sua importância econômica, pela sua importância em termos de biodiversidade, pela sua extensão territorial, tá bom? Então nós temos essa lógica aí sendo apresentada, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Aqui, ó, o mapa, né, tá mostrando aí, né, a questão do mar territorial, a extensão da plataforma continental, né, a zona econômica exclusiva, tá bom? E também as ilhas, né, sendo apresentadas, os arquipélagos também, que fazem parte, né, da administração do controle territorial, é território, né, do Brasil. E levando em consideração o conceito de território, uma área delimitada por fronteiras, onde há um exercício de poder, de soberania, no caso, pelo próprio Estado brasileiro, tá bom? Vamos lá, então. Só pegar um detalhe, por exemplo, as Ilhas Malvinas, né, elas são reivindicadas pela Argentina. Nós tivemos um conflito aí envolvendo o governo argentino durante a sua ditadura militar e a Inglaterra, onde a Inglaterra vence nessa guerra e mantém o controle das Ilhas Malvinas, que eles apelidam de Ilhas Falkland, né? Mas as Ilhas Malvinas apresentam uma importância muito forte. Durante o governo da Cristina Kirchner, que voltou, inclusive, agora, ela é vice-presidente da Argentina atualmente, teve um grande movimento nacionalista, tá certo? Buscando, através do apoio internacional, recuperar a autonomia sobre as Ilhas Malvinas, que tem um posicionamento geográfico extremamente importante, tem, né, uma importância geopolítica em termos territoriais muito grande e também, nos últimos anos, se confirmou a presença de recursos minerais como petróleo. Atividades econômicas como o petróleo, acirrando ainda mais as disputas envolvendo o governo argentino e o governo inglês.
tá certo? Identifique, pegando aqui no comando, né? Considerando o mapa e seus conhecimentos, identifique e explique duas razões da importância econômica da chamada Amazônia Azul para o Brasil, tá? Eu acho que ficou claro aí, né? Acho que deu para entender, né? Certo? A importância, né, econômica. Então, o que acontece? A gente vai falar um pouquinho, né? Vamos aprofundar um pouquinho. A questão poderia falar de outra importância, que ela está delimitando, está deixando claro que é a parte econômica. Mas, por exemplo, ela poderia falar sobre a soberania, a importância para a soberania brasileira. Tudo bem? Então, a delimitação das áreas marítimas, né, para as nações litorâneas como o Brasil é importante para a defesa, para a soberania. Só que a questão quer que você fale do aspecto econômico. Então, quando está falando do aspecto econômico, né, a gente está se referindo, inclusive, à possibilidade de exploração econômica. Tá certo? Rômulo, então, se eu colocar apenas exploração econômica, eu estou respondendo a questão? Não. Eu preciso deixar claro, né, para a banca, que vai corrigir, o que eu chamo, né, de possibilidade de exploração econômica. Eu tenho que ter, por exemplo, né, a exemplificação que é possível nessa área explorar a extração de petróleo, de gás natural, tá certo? Algo que já começa com a ditadura militar, da exploração, né, da plataforma continental, naquele contexto ali dos anos 70 de crise econômica, de choques do petróleo, né? Isso vai ganhando corpo, né, progressivamente a partir da ação da Petrobras. Sempre bom lembrar que a Petrobras, nos anos 90, começa um processo, né, de privatização, perdendo inclusive o seu monopólio sobre a questão do petróleo, monopólio estabelecido desde a sua criação em 1953, durante, né, o governo, né, varguista, né, o governo democrático de Vargas, uma vez que ele foi eleito, né, nesse contexto aí, um ano antes, né, do seu suicídio, em 53, ele suicidou em 54, tá bom? Então, mostrando a mudança, né, de política econômica. Além da questão da prospecção de petróleo, da prospecção de gás, né, da exploração de petróleo e gás, a gente pode falar também da pesca, da indústria pesqueira, da pesca em termos de atendimento às demandas de famílias de pescadores, de comunidades de pescadores. A gente pode falar, inclusive, né, sobre a possibilidade de exploração de atividades ligadas ao turismo. Tá bom? Então, são possibilidades de gabarito. Tá legal? Só, assim, fiquem atentos que a questão está pedindo duas razões econômicas, tá certo? Eu falei alguns exemplos para vocês, falei de petróleo, de gás, da pesca, do turismo, né? Escolham duas e desenvolvam, tá certo? Segundo, a questão poderia pedir em termos de segurança, de defesa, de forma a garantir a soberania territorial, tá certo? Gente, alguma dúvida aqui na questão da FUVEST? Hein? Tudo tranquilo? Acho que sim. Tá? É importante perceber, a gente utilizou a questão para explorar um pouquinho e falar o que poderia ser cobrado também a partir dessa temática, tá? Pode ser cobrado alguma parte física, né? Falando sobre a crosta continental, crosta oceânica, a questão da plataforma, as feições do relevo marinho, como, por exemplo, né, a talude, tá bom? O posicionamento geográfico, né, do território brasileiro em relação à plataforma, a placa, né, sul-americana, tá bom? A importância econômica do Brasil e por aí vai. Políticas externas, né, em termos de comércio, tudo isso poderia ser cobrado. Tá legal? Gente, tudo tranquilo? Podemos passar para a próxima questão, a questão de número 15. Podemos? Ou rolou alguma dúvida aí na questão 14 ainda? Algum comentário, algum aprofundamento necessário? E aí? Tudo bem, gente? Então, vamos entender que sim. A América Latina reforça a liderança mundial em energias renováveis. Isso aí, inclusive, assustou, né, o mundo. Né? Pegando em termos energéticos, cara, a América Latina é uma potência. Né? Por exemplo, depois que a Venezuela se oficializou como membro, né, do Mercosul, hoje a Venezuela, pela mudança de orientação política, né, dos países que compõem o Mercosul, no caso, os países signatários,
Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. A Venezuela entra, né, posteriormente. Ela entra posteriormente. E, inclusive, né, foi durante o afastamento do Paraguai, devido ao processo de impeachment do presidente, então, Fernando Lugo, né, que foi visto como algo antidemocrático, porque o Paraguai era o país que não aceitava a entrada da Venezuela, no contexto, né, onde o Paraguai foi congelado até que se restabelecesse a democracia, segundo, né, os países membros, a Venezuela foi aprovada, foi aceita. No momento que a Venezuela foi aceita, o Mercosul se tornou o primeiro bloco econômico do mundo autossuficiente em recursos energéticos. Aí você fala, poxa, entendi. A Venezuela entra com força em termos de petróleo, em termos de gás. A Venezuela apresenta, né, as maiores reservas de petróleo hoje comprovadas, né, em termos de país. Então, isso traz, né, o Mercosul num outro patamar, certo? Certo, né? Inclusive despertando interesses e o receio, né, por parte do imperialismo externo, sobretudo dos Estados Unidos. Não é à toa que a Venezuela está passando por uma situação de forte instabilidade política, de bloqueios econômicos, né? Legal. Mas a gente não pode esquecer nunca também do potencial de energias renováveis no Mercosul e na América Latina como um todo, né? Embora a gente está se referindo aí ao Mercosul, onde o Brasil faz parte, embora o Mercosul aí caminhando, né, engateando de forma cada vez mais lenta por vários motivos, tá bom? Mas a gente não pode esquecer nunca da questão das energias renováveis. O Brasil, inclusive, passou a ser conhecido alguns anos atrás como a Arábia Saudita Verde, fazendo referência à Arábia Saudita em termos de potencial de petróleo, e o Brasil fazendo referência em termos de biomassa. Né? Olha só que interessante, tá legal? Com 30% da produção de energias renováveis em 2011, a América Latina se encontra ainda hoje na vanguarda do setor no mundo. Para lideranças político-americanas, o tema é muito importante porque se vive um mundo com recursos limitados, sobretudo de hidrocarbonetos. Olha a questão, né, do petróleo, uma fonte não renovável. Olha a questão das problemáticas geopolíticas, das questões, né, que envolvem as grandes emissões de gases poluentes por uma matriz energética extremamente suja, poluente, pautada, sustentada em cima dos combustíveis fósseis. Né? Assim, quanto mais rápida for realizada a mudança total a utilização de energia renovável, melhor para todos, né? A gente falando em todos em caráter planetário. Então, questão da PUC-Rio, faça o que se pede, defina o que são energias renováveis e como elas justificam o chamado desenvolvimento sustentável na América Latina. Então, são dois conceitos que a gente precisa dominar para a gente poder resolver a questão. Um é o conceito de energias renováveis. O segundo, o conceito de sustentabilidade. Então, quando a gente fala o que são energias renováveis, a gente precisa entender que são fontes, né, naturais. E que elas têm, né, a capacidade de renovação dentro do tempo histórico. Como assim, Rômulo? O petróleo, o carvão mineral, por exemplo, nós temos aí um processo de produção que demora milhões de anos. Né? Então, isso dentro do tempo histórico, isso, né, é considerado não renovável. Tá legal? Então, dentro desse entendimento, a gente pode dizer que são fontes naturais, né, que possuem uma capacidade de renovação, né, num curto espaço de tempo. Tudo bem? Beleza? Agora, entendendo, né, o conceito de sustentabilidade, é aquele conceito de você integrar os interesses econômicos, os interesses sociais e os interesses ambientais, de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Tá bom? Então, o que a gente precisa entender? Que os defensores, né, desse modelo de desenvolvimento sustentável, certo? Eles, né, destacam, né, o crescimento econômico necessário e, ao mesmo tempo, a partir do desenvolvimento dessas fontes renováveis, que garante, né, o desenvolvimento econômico, também garante o desenvolvimento social e também a preservação do meio ambiente. Isso tem muito a ver com os menores impactos ambientais relacionados a algumas fontes de energia, principalmente na sua produção energética, que não emite gases poluentes. Tá legal? Então, isso é extremamente importante. A gente não pode falar, gente, que os impactos ambientais eles são isentos, eles são nulos, nada disso. Eles são bem menores, né, quando comparados a uma matriz energética mundial atual pautada nos combustíveis fósseis. Tudo bem? Certo? Então você consegue perceber isso. Gente, tudo bem na A?
Tudo tranquilo na A, o que se esperava? Tranquilo? A questão, né, o item B está aqui, ó, da questão. Indique e explique, então são dois verbos de comando. Indique e explique uma vantagem e uma desvantagem do uso de energias renováveis, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, a questão, né, do etanol no Brasil. A questão do etanol da cana-de-açúcar. O que a gente pode entender como etanol? O etanol é um combustível, né, a cana-de-açúcar, né, com possibilidade de plantio, ela é renovada, né? Inclusive, ao longo do seu crescimento, através da fotossíntese, você tem armazenamento de carbono, né? Sequestro de carbono. Você pode utilizar o bagaço da cana para geração de energia, de forma, né, a gerar uma complementação para o processo de transformação. Como assim? O bagaço pode ser utilizado como energia nas atividades ligadas ao processamento da cana. Isso é importante, né? Se a gente comparar, por exemplo, os combustíveis fósseis, né, o etanol emite um quantitativo menor de CO2 do que o diesel, do que a gasolina, do que os derivados do petróleo, né? Podendo chegar, por exemplo, né, segundo, né, dependendo do tipo, dependendo da forma, né, a bem menos, né, emitindo aí a cada 1 mol de queima de etanol, você emite 2 de CO2, enquanto, por exemplo, o diesel pode chegar acima de 8. Tá legal? Isso é importante perceber. Tá bom? Agora, quando a gente fala, e com isso, né, menor poluição, controle sobre o agravamento, maior controle sobre o agravamento do efeito estufa, né, diminuindo o potencial de aumento das médias térmicas, né, do aquecimento global e minimizando todas as consequências a partir disso. Show! Só que, por outro lado, o que a gente precisa entender? Que o etanol, por exemplo, pode justificar uma substituição de uma produção de subsistência, de policulturas, né, de agricultura familiar, para uma lógica empresarial, para uma lógica de monocultura de exportação, agravando a concentração fundiária, agravando a pauperização do trabalhador, agravando o desemprego no campo, intensificando o êxodo rural, gerando problemáticas urbanas. Então a gente precisa fazer esse paralelo, tá bom? Então, de uma forma bem apresentada, né? Então, olha só, quando a gente fala das vantagens das energias renováveis como um todo, a gente pode citar, por exemplo, que elas são renováveis dentro da escala humana. Tudo bem? Quando a gente compara aos combustíveis fósseis. Tudo bem? A gente vai falar que seu impacto, né, ambiental é menor. Por exemplo, as emissões de gases poluentes são menores quando comparadas a uma matriz energética suja. Tudo bem? Beleza? Quando a gente compara, por exemplo, né, a outras fontes de energia, como, por exemplo, né, as termonucleares, que demandam muitos recursos para manutenção, para instalação, e o risco, né, de impactos ambientais pelo vazamento nuclear. Então, a gente pode perceber que as energias renováveis apresentam um menor risco do que outras fontes não renováveis. Tudo bem? Certo? Isso favorece o país, porque ele garante autonomia, né? Isso diminui a necessidade de importação, de dependência externa. Em relação às desvantagens, né, a gente pode falar sobre a necessidade de território, a gente pode falar sobre a concentração fundiária, quando a gente fala da biomassa, né? Alteração do microclima, tudo isso pode falar. Quando a gente fala, por exemplo, das hidrelétricas, né? A gente pode falar da erosão causada, das inundações, das secas, da mudança no microclima, da necessidade de retirar a população ribeirinha, tá? De alagar sítios arqueológicos, né? Retirar a população nativa, tudo isso pode falar. Tudo bem? Quando a gente fala da energia eólica, a gente fala, por exemplo, né,